Gente, boa noite, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por estarmos juntos em mais uma noite em que paramos aqui para conversar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do seu reino. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série falando sobre José, conforme a descrição está aí, a série José do Egito. Hoje eu tive um dia bem corrido na questão do trabalho, mas graças a Deus vencemos mais uma etapa, vencemos mais um dia, e isso é motivo de estarmos felizes. Hoje nós queremos conversar sobre algo sobre a vida de José, sobre os nomes de José, sobre o significado que José tinha, o nome José, o que isso implicou na vida dele. A referência que nós queremos usar hoje, se você quiser já compartilhar aí com seus amigos, quem está entrando, quem está chegando, nós leremos aqui no capítulo de número 30 do livro do Gênesis, verso de número 22, verso de número 23, verso de número 24. Quero saudar meu companheiro e amigo Thales, pregador do Evangelho. E os que vão chegando aí, a gente vai interagindo no final. Se você quiser colocar algum comentário aí, comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou interagir com vocês lá para o final, mas fique aí conosco, nós temos uma palavra de Deus para você. Gênesis capítulo 30, verso 22, verso 23 e 24 diz assim: Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. O verso 24 diz assim: E chamou o seu nome, ou o nome do seu filho, José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Esses versículos que nós lemos hoje, nós vamos falar sobre os nomes de José. Você que está chegando pode dizer assim: Adriano, os nomes de José? Eu só conheço um nome de José. Mas fica aí conosco aí que a gente tem algo para compartilhar com vocês. Raquel, ela era uma mulher estéril. Ela era já uma pessoa que não podia ter filho. Aqui onde nós lemos, esse versículo que nós lemos é uma parte onde diz que Deus se lembrou dela, Deus a ouviu, Deus abriu a madre dela e ela concebeu um filho. O sonho de Raquel era ter um filho. E esse sonho dela era um sonho tão desesperador que a gente consegue entender o desespero quando ela aqui no capítulo de número 30, no verso 1, nós lemos o verso 22, no verso 1 do mesmo capítulo, ela pede um filho a Jacó, senão ela ia morrer. Ela disse: Dá-me filho, senão morro. E depois de muito desespero, Deus deu o filho para ela. Raquel colocou o nome dele de José. Interessante é que cada pessoa que recebia um nome na Bíblia, ou cada nome bíblico, tem um significado. Os nomes bíblicos, eles têm significados, alguns para bênção e, pasmem, outros nomes bíblicos têm significados até para maldição. Então, antes de você escolher o nome de um filho, Adriano, esse nome é bíblico, mas pode ser que você esteja, ao invés de escolhendo um nome de bênção, você esteja escolhendo um nome de maldição. Então, nem todo nome bíblico é nome de bênção, tá certo? Isso aqui é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. Quando José nasceu, ela coloca o nome dele de José. E a palavra hebraica e as transliterações, a etimologia também no grego, o nome José, Yosef, ele significa aumentador. Em uma tradição livre,
Você encontra versões que o significado do nome José diz Jeová adicionou. O texto que nós lemos aqui no português, a tradução diz que ela o chama de José dizendo que o Senhor me acrescente outro filho. Interessante aqui o detalhe desse nome de José. Irmão Eliel, não está em Mossoró ainda. Deus te abençoe, viu, meu querido? O Senhor e sua família. Então vamos lá. O nome José aqui, a intenção dela era que, a partir de José, aquela madre que era estéril passasse a gerar outros filhos. Então que a partir dele ela tivesse adições de outro filho. Então ela diz que o Senhor me acrescenta. Então ela chama José de o aumentador. Porque a partir dele, Deus estaria acrescentando outros filhos para ela. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre a vida de Raquel. Ela abençoou a José por tabela. Por quê? Porque a intenção dela era ter outro filho. Mas quando ela chama José de José, ela estava dizendo que ele era um aumentador. Isso aqui é muito lindo, sabe por quê? Porque ela quis uma bênção para ela, mas ao mesmo tempo ela lançou uma bênção sobre a vida do seu filho. Tudo o que José fazia prosperava, porque o significado do seu nome era aumentador. Então tudo que ele pegava, aumentava. Tudo que ele tocava, prosperava. A gente encontra isso na história lá no capítulo número 37, onde nós começamos a descrever, quando seus irmãos venderam a ele. Ontem nós falamos sobre os irmãos dele, mas quando os irmãos venderam ele para a casa de Potifar, ele chega na casa de Potifar, e o texto sagrado diz lá no livro do Gênesis, no capítulo número 37, ou melhor, já pulando, né? Porque o capítulo 38 é um hiato entre o capítulo 37 e o capítulo 39. Mas aqui no capítulo 39, no verso 3 e o verso 4, diz que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Está aqui o verso de número 3. O verso de número 4 diz que a prosperidade era tão grande nas mãos de José que ele acha graça diante do seu senhor, e o homem chamado Potifar entrega toda a casa dele, entrega toda a mordomia da casa dele na mão de José, porque o texto diz que o Senhor era com ele e ele prosperava. Tudo que ele fazia, tudo que ele tocava a mão prosperava. Ele era o aumentador. Só que alguém pode dizer assim, José foi vendido para um homem rico e ele prosperava porque ele estava na casa de um homem rico. Mas eu quero dizer, irmãos, que aqui diz que tudo o que José fazia, o Senhor era com ele e prosperava. Ele estava na bonança. Quando ele vai para a prisão, olha só o que diz o verso de número 21. O Senhor estava com José na prisão e estendeu sobre ele a sua bondade e deu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos. Entregou a chave do presídio na mão dele. Isso aqui nos dá um princípio aqui muito poderoso. É que quem tem a bênção de Deus sobre ele, guarde isso aí, anote isso aí no seu coração, escute. Quem tem a bênção de Deus sobre ele, ele prospera tanto na bonança. Deus é com ele tanto na bonança quanto com ele na adversidade. Ele prospera em dias bons e ele prospera em dias maus. Deus está com ele na alegria e Deus também está com ele na angústia. É isso aqui que o texto está dizendo. E eu queria que você gravasse isso, que eu trago essa frase comigo. A bênção de Deus não está num ponto geográfico. A bênção de Deus está conosco. E aonde você chega, você que tem a bênção de Deus, o lugar onde você chega é abençoado. Esse é um princípio que você não pode gravar, não pode deixar de anotar na sua vida. A bênção de Deus está com você. E aonde você chega é abençoado. Não é que o lugar é abençoado. Alguém muitas vezes diz assim, eu vou me congregar naquela igreja, vou me congregar naquele ministério, vou para ali, porque ali é ali o lugar da bênção. Não, a bênção está comigo e lá, quando eu chegar lá, é lá que vai ser abençoado. É isso que acontecia aqui na vida de José. Tudo que ele fazia, aonde ele chegava, prosperava. Esse homem era tão próspero, que eu não vou falar sobre isso agora. Mas no sentido espiritual, a Bíblia o diz que ele era um ramo frutífero. Não chama de árvore, chama de um ramo frutífero. Um ramo que ele cresce tanto que ele passa sobre os muros. Aí eu fiquei imaginando, Deus, o que significa isso? Um ramo.
né, que cresce e ultrapassa muros e prospera. E quanto mais alto o muro, mais, mais gigantesco ele ficava. Porque a bênção de Deus estava com ele. Era um ramo que estava ligado à fonte. Eu vou falar sobre isso. Depois eu já preguei isso. Eu recebi essa mensagem sobre José no mundo espiritual há mais de 15 anos atrás. E eu já até preguei na congregação em que estamos ali como co-pastor. E a gente falou sobre isso. Mas hoje, essa live, Deus me trouxe para falar sobre coisas sobre esse homem. Coisas que vão abençoar a sua vida. Então guarde esse princípio. A bênção de Deus. A bênção que Deus deu sobre a sua vida não está no lugar, está com você. Então pare de correr atrás de bênção. O texto lá em Deuteronômio diz que quando eu estou abençoado por Deus, quando eu faço a vontade de Deus, Deuteronômio 28, está lá escrito que as bênçãos vão correr atrás de mim. E um detalhe, as bênçãos que estão correndo atrás de mim, eu não vou conseguir vencer a carreira para elas me alcançarão. Está dito lá, essas bênçãos correrão atrás de ti e elas te alcançarão. Então essa noite, você que parou para ouvir essa live, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. E te digo que essa bênção de Deus vai acompanhar onde você estiver. Se você está na escola, a bênção de Deus vai estar lá. Se você está no emprego, a bênção de Deus vai estar lá. Se você está em casa, ela te acompanha. Se você vai dormir, ela descansa contigo. Quando você acorda, essa bênção se levanta. Então, aqui, José recebe uma bênção por tabela. E aqui eu encontro um outro princípio. Raquel abençoa José. Ela tem o seu primeiro filho. O segundo filho dela, o irmão de José, ela tem aquele filho em muitas dores, e ao invés de ela abençoar aquele filho, ela amaldiçoa ele. Porque o segundo filho, que é o irmão de José, o nome dele é Benjamim. Mas quando ele nasce de Raquel, ela não o chama de Benjamim, ela o chama de Benoni. Benoni significa filho da minha dor, ou filho da dor. Israel ou Jacó, sabendo do que um nome, o significado do nome carregava, ele disse, ele não vai se chamar Benoni, ele vai ser chamado Benjamim, porque Benjamim significa filho da mão direita. Em uma tradução livre, significa o filho do leste, ou um filho da honra, filho da mão direita. Raquel abençoa José e amaldiçoa a Benjamim, mas Jacó, ele muda o nome de Benjamim e diz, não, ele vai ser o filho da minha mão direita. Existe um princípio bíblico, que há poder nas nossas palavras, nas nossas declarações. Então comece a declarar coisas sobre a tua família. Comece a declarar bênçãos sobre aquilo que está, sabe? Aquilo que muitas vezes traz dor. Faça como Jacó fez com o segundo filho, irmão de José, que eu abri um parênteses para falar sobre ele. Sobre os tempos de dor, diga assim, esses tempos serão os melhores tempos da minha vida. Esses tempos serão tempos de muita prosperidade para mim. Comece a declarar coisas sobre a tua casa. Comece a declarar bênçãos sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre a tua esposa. Porque quando você declara, você está falando algo ao mundo espiritual. E o mundo espiritual obedece às nossas palavras. Então, ao invés de abençoar, ou melhor, ao invés de amaldiçoar, abençoe a partir de hoje. José, ele era tão próspero, como eu falei, ele aparece na Bíblia como um ramo frutífero que está plantado numa fonte. Ele não é uma árvore, ele está plantado junto à fonte e ele vai subindo. E os muros são muito altos, mas ele consegue crescer e passar por sobre os muros. Seus galhos ultrapassam os muros. Isso aqui é muito lindo. Eu quero que você esteja comigo nas próximas datas, que eu vou falar sobre isso. José, esse primeiro nome dele carrega isso. E Deus está com ele, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Porque a bênção não estava nos lugares, estava com ele. Quando José sai da prisão, eu estou adiantando aqui porque eu quero falar apenas do significado do nome dele. Quando José sai da prisão, ele vai e interpreta sonhos. Nas próximas lives eu vou falar sobre sonhos. O que esses sonhos e visões envolviam na vida de José. Eu gostaria que você ficasse aí comigo para guardar muita coisa boa que tem para vir aí. Então José, ele interpreta os sonhos ali de Faraó. E nessa interpretação ele recebe
o cargo de primeiro-ministro. Ele é o filho de Jacó, ele é o sonhador maior para os seus irmãos, ele é o servo próspero na casa de Potifar, ele é o preso abençoado que toma conta de outros presos. E quando ele entra no Egito, que se apresenta a Faraó, Faraó o chama aqui no texto que está no livro do Gênesis. Quando Faraó percebe que a bênção de Deus estava sobre ele, Faraó dá um outro nome a José, que eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Quando Faraó percebe que Deus estava com José, ele dá um nome para ele, que está aqui no livro do Gênesis. Deixa-me ver aqui a referência. Irmãos, a minha vista tá ficando eu tô ficando velho, mas fica aí comigo. O texto diz que Faraó o chama, depois de tudo aquilo, ele coloca um colar no seu pescoço. Ele dá o nome de Safenat Paneia ou Zafenat Paneia. Isso aqui é muito interessante, porque há um significado poderoso por trás desse nome que José recebe. Glória a Deus. Meu Deus do céu. O texto está aqui em Gênesis, capítulo de número 41. Perdão, irmãos, por essa demora. Eu preciso comprar um óculos. Se tiver alguém oculista aí na live, já me chama no privado aí que a gente vai conversar sobre essas coisas. Gênesis 41, verso de número 43, 44 e 45 diz assim: e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: aparelhai. E assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E diz Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Verso 45. E chamou o Faraó o nome de José Zafenat Paneã, e deu-lhe por mulher Zenat, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. A palavra egípcia para Zafenat Paneia significa abundância de vida. Jerônimo, que traduziu o livro de Gênesis do grego para o latim, ele diz que o significado de Zafenat Paneia significa o Salvador do mundo. Isso aqui é muito lindo, porque aqui há uma tipologia do Cristo. Enquanto Faraó está chamando ele de Zafenat Paneia, que é um provedor da abundância para Faraó, em uma tradução livre, em latina, ele significa o Salvador do mundo. Guarda o que eu vou dizer para você agora. José, ele era um homem só, ele era um jovem só, mas a vida dele era uma vida cheia de significados. Para uns, ou melhor, para Raquel, guarde isso, em primeiro lugar, para Raquel, José era o aumentador. Para os irmãos de José, José era um sonhador mor. Para Potifar, ele era o servo abençoado. Para o carcereiro, ele era o prisioneiro abençoado, próspero. Para Faraó, ele era
um Safenat Paneia, o Salvador do mundo. Você compreende que isso é muito poderoso? Não era unânime as opiniões a respeito de José. Ele era um homem só, mas a sua vida refletia muitos significados. A sua existência, ela tinha muitos significados. Eu queria dizer isso para você que está aqui me ouvindo, aqui parou para me ouvir, para ouvir essa live. Tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra e que o diabo muitas vezes coloca na sua mente que a sua vida não tem significado algum, que você não significa nada para alguém, e Deus te parou aqui nessa live para dizer para você. Tem mulheres aqui me ouvindo. Eu quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Dê um beijo no coração de vocês, um beijo para minha esposa, para minha filha, as mulheres da minha vida. Você que está aqui, receba um beijo, um carinho do meu coração. Escuta o que eu vou dizer para você. Você que é mulher, você que é homem que está aqui. Vou falar com referência às mulheres. Você que é mulher, que muitas vezes o diabo diz assim: você não tem valor, a sua vida não significa nada, as pessoas te desprezam. Deixa eu te dizer, em uma mulher pode estar oculta, ou por trás de uma mulher, que muitas vezes o diabo diz que não tem significado, ela pode ser uma mãe. Muitas vezes uma mulher, além de ser mãe, ela já é avó, porque seus filhos já geraram. Essa mulher que já é avó, ela também é tia, porque as suas irmãs têm filhos, ou seus irmãos têm filhos. Ela pode ser esposa. Essa mesma mulher, além de ser mulher, ser tia, ser mãe, ser avó, ser esposa, ela é irmã. Às vezes essa mesma mulher, além de ser irmã, se ela tiver um cargo na igreja, ela pode ser pastora, ela pode ser dirigente de ciclo de oração. Então a sua vida está cheia de significados. E é mentira do diabo que você não significa nada para ninguém, que a sua vida não tem significado. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que, como havia significado na vida de José, na vida dos seus nomes, através dos seus nomes, através daquilo que ele representava, há significado na sua vida. Vou pegar aqui meu amigo Thales, aleluia. Thales, ele é filho, Thales, ele é pai, Thales, ele é irmão, ele é esposo. Glória a Deus. Então a sua vida está cheia de significado, Thales. Sua vida está cheia de significado, irmãos. Talvez você seja desprezado por alguém, mas no outro lado a sua vida tem um significado para outras pessoas. Talvez alguém não te valorize como uma pessoa, mas existem outras pessoas que te valorizam muito. Irmã Nilma Matias. Talvez alguém te despreze de um lado, mas do outro lado tem alguém dizendo assim: irmã Gilcélia, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Você pegou aí? Então é isso que Deus te parou nessa noite para que você ouvisse. José é abençoado por sua mãe. Você que não ouviu do início, você pode ouvir depois. José é abençoado por sua mãe. Ele, de certa forma, levou com ele algumas marcas, mas a vida dele está cheia de significado. Então, nos nomes de José, no nome Safenat Paneia, estava carregado de significados. Então, você que parou para ouvir essa live, não ouviu todo, tem algumas coisas que a gente falou no começo sobre alguns princípios. O princípio da bênção, que não está no lugar, está com você. É você que abençoa o local. O princípio da bênção, ao invés de vocês, entre escolher amaldiçoar, como Raquel fez com o segundo filho, e abençoar, escolha abençoar. Diga que vai prosperar, que a coisa vai dar certo, que a coisa vai fluir, que está difícil, mas Deus é aquele que faz prosperar, que Deus é aquele que abençoa. Ao invés de amaldiçoar, abençoe. Fique com essa palavra hoje. Nós já falamos aqui alguns minutos. Eu tenho a intenção de falar de 20 a 30 minutos no máximo, para não cansar você e para que outras pessoas que vejam o vídeo e quando olhar o vídeo, 20 minutos dá para assistir. Quando vê 40, não quero nem ouvir. Então, a minha intenção é essa, da gente ir de forma gradativa tratando sobre a vida de José. Ontem nós falamos sobre a ira dos irmãos dele, sobre a inveja, o ódio gratuito. Hoje a gente falou sobre o significado do nome dele e da bênção que ele carregava. E amanhã, querendo Deus, nós vamos falar sobre os sonhos de José, sobre os sonhos de outras pessoas que José consegue interpretar e o que isso significa para a nossa vida. Então, se você tem sonhos, se tem coisas pontuais, amanhã eu te convido a estarmos aqui, querendo Deus, às 8 horas da noite, para conversarmos sobre essas coisas.
E sabe por que eu falo essa palavra, irmãos? Sabe por que eu prego essa palavra? Eu não prego por mídia, eu não prego para ganhar dinheiro, eu não prego para aparecer. Sabe por que eu prego essa palavra? Porque ela mesma diz que toda a palavra que sair da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia. Quando ela é disseminada, todos aqueles que foram atingidos por essa palavra, de certa forma, é como uma chuva que cai sobre a terra. E a Bíblia diz que ela não volta para lá antes que faça aquela terra prosperar e botar as flores, e aquelas flores nascerem frutos, e assim a palavra que sai da boca de Deus, ela começa a mexer com coisas na nossa vida. Então, essa palavra está mexendo com algumas pessoas aqui. Eu repito, a bênção de Deus está com você. Palavra abençoada, descobri hoje que trabalhamos na mesma empresa. Eita, Felipe, é verdade, Felipe. Tá ralado, mas tá abençoado. Então, queridos irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. E saiba que escolhemos estar no lugar da bênção. Se estivermos na casa de Potifar, o homem rico, a bênção de Deus vai estar lá. Se formos levados para um lugar de cativeiro, como José foi, para a prisão, a bênção de Deus está lá também. O Deus de Israel está contigo. Eu quero saudar aqui os irmãos que estão aqui, que tiveram algum tipo de participação aqui. Thales, meu querido, Deus te abençoe, meu pregador do Evangelho. Irmão Eliel Vicente, quem não comentou, não consigo ver, que eu não sei usar isso aqui, mas assim, a irmã Gilcélia está aí, a irmã Jean Nascimento, a Aline Oliveira, minha companheira de serviço, o Nilma Matias, minha querida irmã, o Nilma Matias comentou de novo, Valcássia Matias, minha prima, Davidson Oliveira, grande profissional, Deus abençoe, Davidson, meu amigo. Deixa eu ver aqui, Pablo Natal, meu amigo Adriano, Deus te abençoe, Pablo. Felipe Alex, um exímio guitarrista, descobri hoje que trabalha na mesma empresa que eu. Irmã Gilcélia, Deus abençoe a sua família. Os irmãos que estão aqui que eu não consigo ver por algum motivo,